Nicolau Maquiavel foi um importante historiador, filósofo, estadista e político italiano do Renascimento. Nasceu na cidade italiana de Florença em 1469 e morreu em 1527. Escreveu sua obra mais importante e famosa, chamada de O Príncipe, depois de ser demitido por uma acusação de conspiração contra os Médici, ter sido preso, torturado e só depois reconhecido sua inocência. Dedicou sua obra a Lorenzo II, mas quando foi apresentar o livro ao governante em 1515, este o acolheu com frieza. Nessa obra, ele aconselha sobre como manter seu governo da forma mais eficiente possível. Esta eficiência é a ciência política de Maquiavel. É um livro de orientação prática de algumas ações políticas que o príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder. O escrito se desdobra em 26 capítulos. Maquiavel não viu o sucesso de sua obra, pois ela foi publicada em 1532, 5 anos após a sua morte. Na dedicatória ele diz: "Embora julgue este trabalho indigno de vossa presença, ainda assim confio que, por vossa humanidade, possa ser aceito, considerando que eu não vos poderia fazer melhor presente que vos dará a faculdade de entender em muito pouco tempo o que eu aprendi e compreendi em muitos anos, com tantas provações e perigos para mim mesmo." Resolvemos fazer um pequeno resumo com quase todos os capítulos do livro, para que vocês possam compreender melhor o Manual para Governantes Reinar com Êxito de Maquiavel. No primeiro capítulo, ele apresenta dois tipos de Estado, o hereditário e o adquirido. Também aponta quais são as duas formas de como o governante chega ao poder, uma pela virtude e outra pela fortuna. Lembrando que virtude é a capacidade de controlar e a flexibilidade de decisão diante de circunstâncias diferentes. E essas circunstâncias são a fortuna. Diz respeito às circunstâncias do tempo, à sorte ou à ordem das coisas em um determinado cenário. No capítulo 2, ele diz que a dificuldade de se manter um Estado novo é maior do que de se manter um Estado hereditário. Se o povo já está acostumado com a soberania de uma família e um príncipe conquista determinado Estado, torna-se arriscado tentar mudar seus costumes, portanto, corre risco de o povo revoltar-se contra o mesmo. Mas o soberano que não ofende seus súditos e não mostra motivos para ser odiado, este será querido do povo. No terceiro capítulo ele diz que o príncipe deve extinguir toda a linhagem de seus antigos governantes, mas não pode deixar que haja divergência de costumes. Deve também o príncipe fazer a manutenção das leis e dos tributos. Estando o soberano presente, os distúrbios logo serão percebidos e rapidamente corrigidos. Note-se que é preciso tratar bem os homens ou então aniquilá-los. Eles se vingarão de pequenas injúrias, mas não poderão vingar-se de agressões graves. Por isso, só podemos injuriar alguém se não temermos sua vingança. No capítulo 8, diz que o príncipe deve sempre agir pensando no povo, pois na verdade é o povo quem detém o poder e a força. Com um monarca cruel, o povo se torna amedrontado e injuriado, acabando por se reunir e destruir seu poderio. Porém, quando os benefícios vêm, o povo se sente feliz e quer bem o monarca, o que diminui consideravelmente a possibilidade de conspiração. No capítulo 10, diz sobre como avaliar a força dos estados. É examinada a situação do príncipe. Se este, em caso de ataque, pode reunir o exército suficiente e defender-se. Se o povo estiver ao lado do príncipe, mesmo que o dominador consiga tomar o lugar do príncipe, não se dará bem, pois o povo se levantará contra ele. No capítulo 12, diz que na visão de Maquiavel, a base principal de um Estado são boas leis e boas armas, pois elas garantem a eficácia da lei. O melhor sempre é usar suas próprias armas. A vitória obtida através da força e armas alheias não é uma vitória genuína. No capítulo 14, inicia mostrando os objetivos ou pensamento principal de um príncipe, que além da guerra é também as leis e a disciplina. Essa é a única arte que se espera de quem comanda. No capítulo 15, Maquiavel reconhece que o ser humano não possui a capacidade de ter todas as qualidades. Então, faz-se necessário que o príncipe tenha a prudência para evitar o escândalo provocado pelos vícios que poderiam abalar seu reinado. Quem quiser praticar sempre a bondade em tudo o que faz está fadado a sofrer, entre tantos que não são bons. É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprender a agir sem bondade, faculdade que usará ou não, em cada caso conforme seja necessário. No capítulo 17, diz que todos os príncipes devem preferir ser considerados clementes e não cruéis. Porém, deve-se saber usar essa clemência. Quando o objetivo é manter o povo unido e leal,
O príncipe não deve se importar em ser tido por cruel. Seria bom que o príncipe fosse ao mesmo tempo amado e temido, mas como essa junção é difícil, é preferível que seja temido. Tornamo-nos odiados tanto fazendo bem como fazendo mal. Capítulo 18 diz: é esperado de um príncipe que mantenha sua palavra empenhada e viver com integridade e não com astúcia. Todavia, nem sempre o príncipe pode agir com boa fé. Pode-se lutar de duas formas, pela lei e pela força, sendo a primeira própria dos homens e a segunda própria dos animais. Contudo, uma não é duradoura sem a outra. O que importa para um príncipe é a aparência que passa para os seus subordinados, muitas vezes sendo o contrário do que pensa o povo, mas conseguindo esconder o que se é de verdade. No capítulo 20, diz que nada faz com que um príncipe seja mais estimado do que os grandes empreendimentos e os altos exemplos que dá. Em cada ação, ele deve procurar atrair fama de grandeza e excelência. No capítulo 22, diz que para conhecer um príncipe, basta tomar conhecimento dos homens que o cercam. Eles causam as primeiras impressões do monarca. O monarca sábio escolhe bem seus ministros. No capítulo 23 diz: o príncipe sábio tomará homens sábios como conselheiros, os ouvirá somente quando quiser e as decisões tomará sozinho. O príncipe que não é sábio nunca poderá ser bem aconselhado, pois ele ouvirá os conselheiros e não saberá harmonizá-los. No último capítulo, Maquiavel expressa o seu anseio pela libertação de sua pátria, a Itália. Maquiavel deixa explícito nesse capítulo que seu desejo é que Lorenzo de Medici se torne o soberano da Itália daqueles tempos, deixando claro também o principal motivo de ter escrito O Príncipe, um manual para que Lorenzo de Medici reine com êxito na Itália. Em função das ideias do livro, o termo maquiavélico passou a ser usado para aquelas pessoas que praticam atos desleais e até violentos para obter vantagens, manipulando as pessoas. Porém, o livro de Maquiavel serve apenas para guiar velhos e novos governantes para que eles saibam como e possam se manter no poder. Por isso, os fins justificam os meios, não importa a iniciativa que o príncipe tenha que tomar. O que importa é ele se manter no poder, não importando se o que fez foi bom ou ruim. Mas deixando sempre a violência como condição limite.